Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. A próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender, porque ele não vem com as técnicas. O que foi o gatilho que te fez tomar essa decisão e como que foi esse momento de se desprender de algo e que com certeza fez parte do motivo que te fez chegar até aqui? Então, tiveram vários gatilhos, as pessoas sempre me perguntam, mas eu não tenho um dia específico que eu recebi um estalo e falei, vou fazer. É o acúmulo de várias e pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer da vida. Eu me questionava muito com relação ao caminho que eu ia percorrer. Então, ok, eu estou estudando, eu não sei o que eu quero fazer, eu vou descobrir, como todas as pessoas aqui ainda vão, depois eu vou para uma faculdade, quanto eu vou ganhar, quanto tempo vou trabalhar, como será a minha vida, como eu estarei aos 30 anos. Eram perguntas que eu já me fazia antes dos 17, 18 anos. De certo modo, eu percebia que aparentemente eu era a única pessoa que questionava aquilo. Se você me perguntasse na época o que eu gostaria de ser ou fazer, seria ganhar dinheiro. Aí eu teria mais liberdade para tomar as minhas próprias decisões. Então foram acúmulos de diversas coisas. Eu sempre fui mais independente. Eu dou crédito a isso graças aos meus pais, que nunca fizeram questão de me dar sempre o que eu pedia nas mãos e etc. Quando eu tentava conseguir alguma coisa que eu queria, eu desejava, seja um bem material, seja, enfim, qualquer tipo de experiência na época, eu sempre percebia o quão limitado eu estava com relação ao dinheiro, sobre esse assunto. Então eu já me questionava sobre como eu resolveria isso no futuro e se eu iria realmente querer seguir aquele caminho. Então, uma das decisões que mais me ajudaram nesse momento a sair do primeiro ano do ensino médio foi o fato de eu ter conhecido o marketing digital pelos norte-americanos. Então, como eu já ficava boa parte do tempo no computador, eu me inscrevi em várias listas de e-mails de diversas coisas e, de repente, eu acabei recebendo um e-mail e entendi meio que o padrão ali do que a pessoa estava não oferecendo, mas fazendo. Sabe, aquele padrão de como ela estava tentando incitar uma venda, incitar os gatilhos, etc. E aquilo me chamou muita atenção. Então eu pensei, tá, eu acho que eu sou capaz, mesmo não tendo tanto conhecimento, de fazer pelo menos uma página, como essa pessoa está fazendo na internet, a partir do meu computador em casa. Eu diria que, bom, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do financeiro, a copywriter, a pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo. Acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom, e eu percebi que era em funis de vendas e branding, que envolve marketing e estratégias. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. O que eu vendo? Eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem, e que eu possa fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, está em uma página do livro, Trabalho 4 horas por semana, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, e quando eu fui reler, eu falei, nossa, eu estou aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. O afiliado ele vai pegar um produto pronto de uma plataforma, ganhar um link ali de divulgação e ganhar uma comissão em cima daquilo. Tá. Quando a gente fala de Private Label Rights, eu compro o seu produto, me torno produtor
e ganho 100% dos royalties. Essa modalidade é muito para pessoas que não querem aparecer, não têm uma habilidade única, elas não querem fazer o que nós chamamos de uma coprodução. Então, isso se encaixa mais nesse modo. O que muita gente erroneamente pensa sobre o PLR é que essa sigla é sinônimo de dinheiro. Não, essa sigla não tem nada a ver com isso. É só um método para você conseguir colocar as mãos em um produto de uma maneira mais fácil, mais rápida, digamos assim. Já está pronto, tem alguém dizendo, ok, eu sou especialista nisso, eu posso te vender esse material por esse pagamento ou por esse acordo. A próxima coisa que ela tem que se preocupar em fazer com maestria é aplicar as técnicas corretas naquele produto para que ele possa vender. Porque ele não vem com as técnicas. Qual seria esse processo de envelopamento na sua concepção para trazer valor para o produto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é validar aquele conteúdo. Quando eu não consigo ter uma clareza sobre se aquilo vai funcionar de fato ou não, eu procuro pesquisar todo aquele conteúdo, todas aquelas afirmações, pesquisar artigos que estão comprovando aquilo, e se ele estiver de forma incompleta, digamos assim, eu compro um segundo PLR sobre o mesmo tema. E junto, eu faço uma mistura de duas coisas. Só que depois eu tenho que ter a capacidade para juntá-los de uma forma específica. Quando eu pude perceber que no digital eu poderia criar alguns materiais e conteúdos fazendo com que aquilo fosse, sim, o meu filme, isso me motivou bastante. E daí eu acabei combinando algo que o digital ainda não fazia. Quando você hoje entra no digital e aprende sobre copywriting, que é a arte de persuasão e escrita, o que você vai muito perceber é que há modelos padrões para determinadas cartas de vendas, para determinados fins. Então, se eu quero, por exemplo, vender um produto X, você já vai encontrar um copywriter que vai te ensinar os melhores gatilhos para, enfim, acabar fazendo você mesmo esse processo depois. Ele está te ensinando a utilizar meramente palavras. O que essas palavras têm o objetivo de fazer é de retirar algum sentimento das pessoas. Ao pensar nos filmes, você percebe que eles conseguem também te tirar sentimentos muito fortes sem dizer uma única palavra. Eu inverti o copywriting verbal para o copywriting visual. Você tem medo de quebrar, Fint? Não. Me protejo bastante. Eu peguei uma regra de um livro e utilizo até hoje. Não gasto mais do que 10% daquilo que eu ganho. No dia que eu li essa regra e quis adotá-la, é óbvio que eu não podia fazer aquilo porque... Não dava. 90% praticamente. Eu tinha que gastar para sobreviver. Mas eu passei a fazer isso e levar a sério. E é muito gostoso porque eu coloco no meu wallet, por exemplo, aquilo que eu posso gastar de acordo com o que eu ganhei e eu não dou conta de gastar mais os 10%. E se acumulam para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, para o próximo mês, então está ali. Isso gera também uma certa ambição e um senso de organização. Por quê, Thiago? Eu pude ter a sorte, talvez não sorte, o preparo literalmente, de jovem procurar me relacionar mais com pessoas que estavam falando de negócios e etc. E é óbvio que não eram pessoas da minha idade. E eu conheci um empresário. E esse empresário quebrou porque ele não havia separado pessoa física de pessoa jurídica. Esse faturamento, por exemplo, ele é muito bonito de se ouvir, né? Não está na minha conta bancária. Ele não vai para lá tão cedo. Uma parte vai, mas eu sei muito bem aquilo que eu posso gastar. Eu não preciso de colocar na minha conta mais do que o meu lifestyle já exige, por exemplo, do meu padrão de vida. Então, tendo muito controle sobre isso, eu não tenho esse receio de quebrar. Eu internalizei muito isso, essa dor, sabe, que essa pessoa sentiu, e pude observar também, não só no mercado tradicional, mas no mercado de marketing digital, grandes pessoas que já surgiram e não separaram pessoa física de pessoa jurídica, cara. Eles viam um faturamento absurdo e achavam que aquilo é o que estava no cartão de crédito delas. Total. Não é? Eu tenho muito o apreço ao tempo. Então, se eu começo a fazer uma coisa, eu vou começar a contar os dias que eu estou fazendo aquilo, para que se eu pensar em desistir, a minha mente já me joga a seguinte frase: você já gastou X dias nisso. Vai jogar fora?